Feliz sábado. Aqui está uma manhã bastante ventosa. Sentimos de fazer uma breve reflexão com os nossos irmãos acerca da palavra de Deus. O que os israelitas estudavam aos sábados? O que a igreja primitiva estudava aos sábados? E o que nós devemos, de fato, estudar aos sábados? No livro de João, no capítulo 5, no verso 39, o Senhor Jesus nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bom, nós os cristãos buscamos a vida eterna. E o meio para alcançarmos esta, segundo a instrução do Senhor Jesus, são o exame das Escrituras. Esdras escolheu, decidiu, determinou-se a aplicar o seu coração quanto a estudar, a viver e a ensinar a lei do Senhor ao povo. Ainda, no próprio Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 34 e 35, nós lemos: respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Veja, Cristo argumentava com seus interlocutores, enfatizando as Escrituras, a lei contida nas Escrituras. Ele vai dizer no verso 35, a Escritura não pode ser anulada. Por quê? Porque as Escrituras contêm a revelação daquilo que é a verdade. Como nós vamos alcançar unidade em nosso meio? Através das Escrituras. Infelizmente, há entre nós ensinadores que, quando você os convida para examinar as Escrituras sobre um tema ou outro, eles não querem. Como pode isso? Como pode um ensinador das Escrituras se recusar a considerar questões, dado a diferença de compreensão à luz das Escrituras? Como pode isso? Sendo que são as Escrituras, através da correta interpretação, seguindo as suas regras de proceder, é que vai nos habilitar a identificar a exatidão daquilo que é correto ou que está certo, bem como daquilo que está errado. Veja que ainda em Lucas, no capítulo 24, versos 44 em diante, o Senhor Jesus disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito. Olha que maravilhoso. E Cristo é o nosso exemplo maior. Cristo dava ênfase naquilo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Explicava isso de que forma? Conforme estava escrito, seguindo a recomendação do profeta Isaías, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali.
Ele abria o entendimento dos seus ouvintes usando este método, de maneira que eles o quê? Compreendiam as escrituras. E então o quê? Culminava dizendo: assim está escrito. O que quer isso dizer? É da forma como está. É tal como se revela. Então, como pode pretensos ensinadores em nosso meio dizer não, não é exatamente isso. Não é assim como se entende. Não, a metodologia aplicada não precisa ser exatamente essa. Não pode, irmãos. Cristo já noutra parte diz: errais não conhecendo as Escrituras. Mas em nossos dias diríamos que errais por não quererdes conhecer as Escrituras. Lá em Atos, no capítulo 13, no verso 14, nós lemos em diante. Muito vento mesmo. Então, eu estou aqui na minha área de trabalho, aqui embaixo, né? No espaço aqui de serviços diversos, porque lá em cima está muito mais frio ainda. Perdão, muito mais ventando ainda. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Que dia? Sábado. E depois da lição do quê? Da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então veja, era estudado a lição da lei, dos profetas, dos salmos, e também tinha espaço para uma palavra de consolação, de ânimo, de fortalecimento. No mesmo capítulo, versos 42 em diante: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Olha os gentios aqui. Judeus e gentios ouvindo a palavra de Deus. O fato é que no verso 44, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Por que os judeus estavam contradizendo o que Paulo dizia, sendo que Paulo estava abrindo a palavra, lhes explicando a lei, os profetas e os salmos? Porque eles estavam movidos de inveja. Porque eles não estavam querendo aceitar a clareza daquilo que estava escrito. Porque eles não reconheceram no Cristo o Messias. Será que isso acontece hoje em nosso meio, relacionado a outras questões doutrinárias da palavra de Deus? Veja, como é que a gente tem que escolher no sábado o tema que vai ser estudado. O Espírito Santo não pode me usar para abrir a Bíblia e dizer: olha, hoje nós vamos estudar sobre o geocentrismo. Nossa, pronto, estragou a palestra. É o que alguns aí devem estar pensando, dizendo. Mas não está escrito na palavra. Não falou o Senhor Jesus Cristo que Deus, o Pai, faz com que a sua chuva desça e o seu sol se levante sobre maus e bons, justos e injustos? Como interpretaremos isso? Isto é só um exemplo para lhes mostrar que nós estamos afastados da simplicidade, do estudo, do exame, da reflexão na palavra. É o Espírito da verdade quem nos guia na verdade. Não é fulano, beltrano, ciclano. Não são eles que devem determinar, como nas instituições religiosas, o que deve ser considerado como doutrina ou não, o que deve ser válido para aprendizado ou não. É o que está na palavra. Tudo quanto está na palavra é para nós e nossos filhos. Então, sejamos como Esdras, tá? Disponhamos o nosso coração para examinar a lei do Senhor, a palavra, tá? Praticá-la e ensiná-la ao povo. É isto que vai trazer a unidade à igreja. Nossa única salvaguarda, como disse a mensageira, são as Escrituras Sagradas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus abençoe, seu nome, Cristo. Alexandre de